Você sabia que a anemia pode ser uma consequência da doença renal crônica? E que eu tenho nesse vídeo aqui 3 conselhos importantes sobre esse assunto? Fica até o final que eu vou contar para você. Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Galvão, sejam muito bem-vindos ao canal Nefrologista, o canal de saúde renal que mais cresce aqui no YouTube. E se você gosta do nosso trabalho, ajude esse conteúdo a chegar para mais pessoas, fazendo a sua inscrição no canal, ativando o sininho das notificações e deixando aquele like para a gente ir direto no assunto. Eu vou começar esse vídeo aqui já dando o primeiro conselho. Se você fez um exame de sangue, num check-up ou um exame clínico para qualquer problema de saúde e apareceu anemia, ou seja, um valor de hemoglobina abaixo de 13, caso você seja homem, ou um valor abaixo de 12, caso você seja mulher, tenha em mente que uma possível causa para essa anemia pode ser a doença renal crônica. É claro que primeiro você vai descartar outras causas de anemia. No caso de mulheres aí que têm grandes miomas que podem sangrar, pacientes idosos que podem ter algum tipo de câncer, algum tipo de sangramento, ou ainda no caso de crianças que podem ter anemia por carências nutricionais. É claro que essas são grandes causas de anemia na população geral, mas se você não tem nenhuma dessas causas, se você tem um fator de risco para a doença renal crônica, especialmente diabetes mellitus, hipertensão arterial ou história familiar de doença renal crônica na família, alguma pessoa que faz hemodiálise, leve em consideração que você pode sim estar passando por uma doença renal crônica. Então, se esse é seu caso, procure saber qual é o valor da sua creatinina. A gente tem até uma hashtag aqui no canal, Saiba Sua Creatinina. Então, se você está com anemia e ainda apresenta uma alteração no valor da creatinina, que nós colocamos aqui acima de 1,1 para mulheres e acima de 1,3 para os homens, há uma chance considerável de você também ter doença renal crônica. E aí as pessoas me perguntam, pô, doutor Roberto, mas por que dá anemia na doença renal crônica? Então, pessoal, por conta de 2 mecanismos principais. O primeiro deles é a queda da produção da eritropoietina. Esse hormônio eritropoietina é produzido pelos rins e ele estimula a medula óssea a fabricar os glóbulos vermelhos. À medida em que a doença renal crônica vai avançando e o rim vai perdendo suas funções e vai atrofiando, esse hormônio começa a ficar mais escasso. Então, menos eritropoietina na circulação, menos produção de glóbulos vermelhos. O segundo mecanismo é a diminuição da sobrevivência dos glóbulos vermelhos na circulação por conta da uremia, ou seja, dessa intoxicação que a insuficiência renal vai causando. Os glóbulos vermelhos eles vão viver por menos tempo do que o esperado. E essa correlação entre os estágios da doença renal crônica e os graus de anemia foi muito bem documentado num grande estudo populacional chamado INENES. Nesse estudo se demonstrou que cerca de 1% apenas dos pacientes apresentam anemia quando estão no estágio 2, indo em direção ao estágio 3, que equivale àquela função renal de 60%. Já quando esses pacientes estão chegando no estágio 4 da doença renal, ou seja, é cerca de 30% ou menos, a taxa de anemia chega a 9% dos pacientes. E aqueles que estão se aproximando do estágio 5, ou seja, 15% de filtração renal, que já estão em vias de serem encaminhados para diálise, praticamente 50% dos pacientes vão apresentar anemia. E nesse ponto aqui eu vou dar o segundo conselho do vídeo para vocês que já são renais, que já fazem acompanhamento, que é o seguinte: muitos pacientes, até aqui do consultório, pacientes do meu dia a dia, focam muito na questão de baixar a creatinina. Ah, doutor, eu preciso baixar a creatinina, eu não quero ir para diálise. É claro que essa é uma preocupação muito importante da condução da doença renal crônica, então retardar a progressão da doença, sempre que possível algum tratamento para melhorar a função renal, porém os pacientes acabam esquecendo que tratar as complicações da doença renal é tão importante quanto tratar a própria doença renal. E essa questão da anemia ela é extremamente importante porque a anemia mal controlada
está diretamente relacionada a aumento de eventos cardiovasculares, ou seja, infarto, insuficiência cardíaca, AVC, e também está diretamente relacionado ao aumento da mortalidade. Então, os pacientes anêmicos vão viver menos do que os pacientes que têm anemia bem controlada. Então, esse é um conselho muito importante. Preocupe-se sim com a creatinina, com a ureia, com todas as questões da doença renal crônica, mas a anemia trate com carinho especial. Em relação ao tratamento, os pacientes da diálise já sabem muito bem disso, mas os que estão em tratamento conservador talvez não saibam que a base do tratamento são aquelas injeções de eritropoetina ou seus análogos, como a alfapoetina. São injeçõezinhas administradas de 1 a 3 vezes por semana em dias intercalados, por exemplo, segunda, quarta, sexta-feira. Essa injeção é administrada de forma subcutânea, semelhante à insulina. Para aquelas pessoas que não têm poder aquisitivo, o SUS fornece através da farmácia de alto custo, mas também existem farmácias particulares que vendem a eritropoetina. E aqui vai uma dica, não é a farmácia da esquina de casa, existem farmácias especializadas na venda desse tipo de produto. Além dessas injeções, o tratamento ainda pode envolver a administração de ferro, ácido fólico e vitamina B12, que são substâncias que podem estar em carência no paciente renal crônico. E apenas como um destaque a essa reposição do ferro, não se assuste se o seu nefrologista prescrever injeções endovenosas, ou seja, dentro da veia, de ferro, especialmente nos casos mais avançados, porque à medida que a doença renal crônica avança, a absorção intestinal do ferro ela é muito mais baixa, então o paciente pode ingerir os comprimidos e não absorver bem o ferro, e além disso, muita gente reclama de efeitos colaterais, como diarreia e dor de estômago. E essa questão do ferro nos leva ao terceiro conselho desse vídeo, que é: não tente você próprio fazer o tratamento da anemia através de mudanças dietéticas e do uso de suplementos alimentares. Muitos pacientes querem resolver o problema ingerindo alimentos ricos em ferro, especialmente carne e beterraba, fígado também, alimentos muito proteicos, e aí a consequência disso vai ser o aumento da geração de ureia, porque esses alimentos têm muita proteína, a proteína vira aminoácido, o resultado final do metabolismo vai ser geração de ureia, e isso pode piorar bastante o quadro clínico do paciente, além de não resolver a questão da anemia, porque, como eu disse, o ferro é mal absorvido pelos pacientes renais crônicos. Outra questão também são os suplementos alimentares, como o Nutren, que é muito famoso. Alguns pacientes vêm me perguntar se podem comprar e tomar, e o conselho é: não faça uso desses suplementos alimentares, faça dentro do possível uma avaliação com o nutricionista, porque havendo indicação de alguma suplementação, o nutricionista vai indicar os suplementos próprios para pacientes renais crônicos. Eu espero que este conteúdo tenha sido útil para você. Se você gostou, compartilhe em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Eu volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço para você.